Olá, mais uma vez, estamos aqui para a nossa palestra sobre desobsessão, às quartas-feiras, da Casa de Fabiano. Convocamos todos aqueles que se interessam pelo assunto, todos aqueles necessitados, para aprenderem sobre o que é obsessão, como pode ser feita a desobsessão, um assunto sério, mas necessário, porque muitos de nós temos essa dificuldade, Então vamos pedir a Deus e a Jesus que nos ampare, nos auxilie. Temos a certeza, porque Jesus já havia falado conosco, que onde estivessem 2 ou mais pessoas ali, reunidas em seu nome, Ele também estaria. Então vamos em frente com o nosso aprendizado, para refletirmos, para pensarmos, trazendo a fé e a razão juntas e seguindo a prática, iluminando o nosso caminho e de todos que estão à nossa volta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós estamos lá com o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, e nós paramos na parte onde falamos que a misericórdia divina alcança a todos, através da resignação, da paciência e da humildade. Vamos continuar aqui. Na obra Dramas da Obsessão, Bezerra de Menezes narra a vida de Leonel, que desde a infância apresentou crises violentas, evidenciando quase a possessão por desafetos do pretérito. Esse mesmo Leonel, já adulto e casado, acompanhou a espinhosa existência de sua filha Alcina, que, como ele, era obsediada desde o berço. Crianças que padecem obsessões devem ser tratadas em nossa instituição espírita através do passe da água fluidificada, e é imprescindível que lhes dispensemos muita atenção e amor, a fim de que se sintam confiantes e seguras em nosso meio. Tentemos cativá-las com muito carinho, porque somente o amor conseguirá refrigerar essas almas cansadas de sofrimentos, que anseiam por ser amadas. Fundamental, nesses casos, a orientação espírita aos pais, para que entendam melhor a dificuldade que experimentam, tendo assim mais condições de ajudar o filho e a si próprio, visto que são os pais, provavelmente os cúmplices ou desafetos do pretérito, agora reunidos em provações redentoras. Devem ser instruídos no sentido de que façam o evangelho do lar, o culto do evangelho no lar, favorecendo o ambiente que vivem com os eflúvios do alto, que nunca falta aquele que recorre à misericórdia do Pai. A criança deve ainda ser levada às aulas de evangelização espírita, onde os ensinamentos ministrados dar-lhe-ão os esclarecimentos e o conforto que tanto carecem desde pequenininhos, O número de crianças obsediadas tem aumentado consideravelmente. Há bem pouco chegaram às nossas mãos, quase simultaneamente, 5 pedidos de orientação a crianças que se apresentavam todas com a mesma problemática de ordem obsessiva. Um desses casos era gravíssimo. Certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando o suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhe resultava inclusive ferimentos. Um dia jogou-se na piscina,
Em outro, atirou-se do telhado da varanda de sua casa. Depois, quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-la dia e noite. Seu comportamento de súbito tornou-se estranho, maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia palavras de baixo calão que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Foram feitas reuniões de desobsessão em seu benefício, quando se verificaram as origens do seu estado atual. Atormentada por muitos obsessores, seu comprometimento espiritual era muito sério. As outras crianças mencionadas tinham sintomas semelhantes. Acordavam no meio da noite, inconscientes, gritando, falando e rindo alto. Não atendiam nem respondiam aos familiares, nem dando mesmo acordo da presença destes. Todas são menores de 5 anos. Com a terapeuta espírita completa, essas crianças melhoraram sensivelmente, sendo que 3 retornaram ao estado normal, porque é feita a sessão de desobsessão, né, com os médiuns da casa, é evocado quando se recebe a autorização dos mentores, esses espíritos para vir a conversar, verificar o que eles querem, e muitos deles ali são auxiliados na mesma hora, entendem a situação, né? Então, há um despertar e deixam as crianças, né? Então, é muito importante a casa espírita, o trabalho, né? Todo o conjunto, gente, né? Passar na orientação, os pais, a criança ser recebida na casa espírita, principalmente na evangelização, na casa, no lar, né, o evangelho, trazer a criança aos passes, né, a água fluidificada, tudo isso é um tratamento, é a terapêutica, e vai ali, né, os espíritos que acompanham as crianças também estão sendo tratados, porque o tratamento é para todos. E aí a gente consegue, inclusive, se for permitido, se assim for dado final de prova, eles conseguem ser, inclusive, afastados por vontade própria. Alguns pedem até para continuar trabalhando na casa para poder se redimirem, né? Olha como é importante. Hoje, excepcionalmente, eu não trouxe o livro dos espíritos, eu vou trazer o livro dos médiuns, na questão 221, itens 6, 7 e 8, porque ele fala específico dessa parte de criança, né? Então, o item 6 é o seguinte: será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? Certamente. E o sustento disso que é muito perigoso. Porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais, que é o que é falado na evangelização. Eles conhecem sobre a espiritualidade, o mundo espírita, conhece que tem ali um anjo protetor, um espírito protetor, eles sabem que tem Jesus, então é os meios deles socorrer, né? A prece, vai aprendendo desde pequenininho e vai sendo ensinado o lado moral, vai desenvolvendo o lado moral. O lado espiritual não pode, enquanto é criança tem, né, pouquíssimas exceções, né? Que aqui vai tratar o item 7. Mas há crianças que são médios naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos o mesmo inconveniente? Não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo com a mediunidade, que é provocada e excitada. Observe-se que a criança que tem visões,
geralmente pouco se impressiona com isso. As visões lhes parecem muito naturais, de maneira que elas lhe dão pouca atenção e quase sempre as esquece. Mais tarde, a lembrança volta à memória e é facilmente explicada se ela conhecer já o espiritismo iniciado, né? Ali desde criança pequena, já na evangelização, depois passa ali para o grupo de jovens, né? Pré-adolescentes, adolescentes, mocidade, então vai conhecendo aos poucos o espiritismo, né? Ela é manifestada enquanto criança, a mediunidade, em pouquíssimos casos. A gente vê o caso do Chico, do Divaldo, que tiveram ali provações, tiveram espíritos obsessores. A Ivone Pereira, tem exemplos na literatura espírita que a gente sabe que desde 5 anos, né, 4 anos, já a mediunidade ali muito aflorada, mas são raros os casos que a gente deve ceder, né? Conceder, não é adequado, é inconveniente. O item 8. Qual é a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? Não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais particularmente, do desenvolvimento psíquico. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é a mais fatigante para a criança. Não deve ser encaminhada, né, para esse tipo de desenvolvimento de mediunidade. Quanto à escrita, há outro inconveniente, que é a falta da experiência da criança, no caso de querer praticá-la sozinha ou fazer mesmo disso um brinquedo. Então, tem que ter maturidade para algumas mediunidades, por isso não é aconselhável, é até mesmo inconveniente que as crianças passem a fazer uso da mediunidade, né? E a desobsessão, ela vai ser conseguida, como a gente já falou, com a terapêutica, né? É a orientação, é o passe, a água fluidificada, trazer a criança na evangelização espírita e todas as atividades da casa conforme a sua idade, os trabalhos que eles desenvolvem, sabendo que eles também podem ajudar pessoas desde pequenininhos, já fazem o cartão do Dia das Mães, já fazem doação de roupas, de brinquedos. Então, desenvolver o lado moral, ensinar o bem, ensinar sobre Jesus, né? E aos poucos essa criança vai recebendo muito amor de todos ali da casa e também aprendendo a doar, né? Amor, que é o que vai modificar sua situação, amenizando essas provas que tem junto aos seus obsessores. E do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade de encarnação de São Luís, a pergunta 25 é: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? E ali tem toda a explicação, mas existe uma observação no item 26, esse é do capítulo 4, tá? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa observação é que nós vamos trazer à tona aqui para falar desse item. Se a necessidade da reencarnação é um castigo, né? Olha, uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim e não uma punição. Então, o aprendizado, ele não está numa escola para ser punido, ele vai para aprender.
O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece ao contrário com aquele que a negligencia, e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas obrigação de ter que recomeçá-lo em cada classe. Então, se nós não estamos fazendo o caminho que Jesus ensinou, se nós estamos esquecendo de Deus, colocando à parte tudo isso, dando mais valor à parte material, nós vamos passar de ano, né? Nós vamos voltar e voltar. Então, quando a gente chega no plano espiritual, a gente viu que errou muito, e aí tem que voltar para corrigir esses erros, aprender as lições. Não vamos mudar de ano, né, de série, enquanto não houver o aprendizado. Não é assim na escola? A Terra é uma escola para todos esses espíritos aqui encarnados, né? Então estamos aqui para aprender, praticar, e recebemos as provas, recebemos os nossos resgates estão no caminho, e assim nós vamos evoluindo, vamos tirando notas melhores do que em outras encarnações, e vamos para classes diferentes, vamos subindo, né, na escala espírita. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade que se acha de prolongar a sua permanência em mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear, de uma vez, os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas, né, em diferentes mundos? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem a percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil, não estamos aqui de férias, né? Ora, qual seria a finalidade das encarnações doentes, né, efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Então, as crianças que morrem cedo, né, como é que seria isso? Elas não aproveitaram a encarnação? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, Deus quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, não precisa dizer mais, né, gente? Estamos aqui para aprender a amar os nossos familiares, estamos desenvolvendo os laços de família. Vamos sim, dentro da família ou fora dela, encontrar esses desafetos para que a gente possa refazer a relação equivocada do passado, né?
e vamos renascer como crianças, não tem jeito. Pode ser sim que a gente se encontre como uma criança difícil, que já vem com a mediunidade aflorada, que já vem com alguns obsessores, mas com tudo isso que a gente já conhece da doutrina, a casa espírita, né? A procurar essa ajuda, nós vamos vencer e vamos nos tornar amigos, né? De um obsessor, nós vamos sair vitoriosos, como a gente já viu muitas sessões de desobsessão, né? Saem como amigos, saem pedindo perdão um para o outro, né? A redenção acontece muitas e muitas vezes, mas depende de toda a equipe, né? A equipe espiritual, a equipe familiar, a equipe da casa espírita, né? O amor que é dado para todas as pessoas. Não podemos esquecer nunca o sentimento que a gente coloca, a fé em Deus, em Jesus, e o amor, a fraternidade, a igualdade, né? A humildade com que a gente pratica a nossa fé. É isso. Obrigada a todos, boa semana, e vamos à nossa oração final, pedindo a Deus que nos ajude e nos proteja a todos e a todos os nossos familiares. Senhor, nos ajuda nessas dificuldades que ainda temos de entender os seus desígnios, nos conforta com essa doutrina sempre, para que tenhamos força de seguir corajosamente os passos do Evangelho, iluminando o caminho nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos, de todos aqueles que estão ao nosso lado, mesmo com pequeninas gotas de amor que já podemos oferecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma boa semana a todos.